Eu estou gravando um outro vídeo que eu fiz também uma proposta para uma outra turma da disciplina de Teoria do Conhecimento. E a Angélica tinha dúvidas, tem dúvidas a respeito de uma das perguntas, né? E aí eu também fiz uma sugestão, como eu fiz pro Hugo, né? E se eu gravasse alguma coisa tentando mais ou menos refletir sobre isso, né? Quais são as características do movimento, não é? Bom, antes de tudo, eu quero pedir que, junto com as anotações das aulas, né, enfim, com as reflexões feitas em sala de aula, esse vídeo possa, de alguma maneira, ajudar a refletir um pouco mais sobre essa questão e não simplesmente decorar o que está aqui, entendeu? É apenas mais um elemento, mais um material que eu considero importante. Como eu disse anteriormente no outro vídeo que eu postei, né, hoje pela manhã, é sempre bom a gente poder fazer essa relação, né, essa junção de textos, aulas, vídeos, não é? Agora, é muito difícil nós pensarmos sobre o movimento. A gente vê o movimento, a gente sente o movimento, a gente sente as coisas se mexerem. A gente também sente o nosso corpo se mexer, né? As coisas se movimentarem. A gente consegue enxergar isso. Ou então, a gente sente. Por exemplo, quando estamos correndo, ou quando estamos num carro, a gente abre a janela do carro e o vento bate, né? O ar bate por conta da velocidade, a gente vê as coisas passarem rápido, né, diante dos nossos olhos. A gente vê coisas que se movimentam e que não dependem da gente. A gente vê uma folha que paira no ar e vai seguindo um caminho que a gente não sabe. A gente vê os pássaros voarem e isso não depende da gente, né? A gente vê um carro, um ônibus, uma moto circularem na nossa frente e a gente... São coisas que a gente não controla, não é? A gente vê os pingos da chuva que caem e que também a gente não... Enfim. Então a gente vê uma coisa que se mexe, ou várias coisas que se mexem. Por outro lado, a gente vê uma série de coisas que não se mexem. E que, dependendo da circunstância, podem ficar ali durante muito tempo, né? A gente entra em casa, e vê a geladeira sempre ali no mesmo lugar, e a geladeira não se mexe, ela não se movimenta. Fogão, a torneira, a pia, a gente vai ao banheiro, o chuveiro está lá, o chuveiro não anda, o chuveiro não se move. Então, a gente convive diariamente com coisas que se movem e coisas que não se movem.
E dentre isso tudo, no meio disso tudo estamos nós. A gente anda, a gente circula de um lado, vai para o outro, atravessa a rua, vai para a escola, vai para a universidade, volta, senta, levanta, vai ao banheiro, deita, dorme, enfim. A gente se mexe. E muitas vezes a gente se mexe enquanto dorme, a gente se movimenta enquanto dorme sem perceber. Não é? Por outro lado, existe dentro de nós todo um sistema orgânico que se mexe, que se move, né? Que circula como o sangue e a gente não vê, a gente não sente. Não é? Hoje, eu e você sabemos perfeitamente que temos sangue e o sangue circula e não fica parado, não é? O coração bate, a gente sabe que a partir de um determinado ponto do nosso corpo, principalmente aqui no intestino, né, algumas coisas começam a se mexer e aí saem, se movimentam dentro de nós e saem, né? A bosta, a urina, as lágrimas. Então, a gente está num mundo em que parte dele parece que se move e parte que não. Né? O movimento. O que a gente enxerga, o que a gente sente, né, com o movimento? É que algo se mexe, mas se mexe. Então, na nossa visão, no nosso campo de visão, né, a gente percebe que algo sai de um lugar e vai para outro. Ou volta. Né? Como as folhas, né, os galhos de uma árvore que ficam balançando conforme o vento. Então, eu estou cercado de coisas que se movem, né? Ou que são movidas, porque há uma diferença, né? Se mover significa que existe uma vontade, né, de algo que se coloca em movimento. Então, eu me movo. Eu tenho, digamos assim, o meu pensamento, então, diz, eu tenho que sair de onde eu estou, me levantar, ir até a cozinha, abrir a geladeira, pegar a garrafa de água, fechar a geladeira, ir até o armário, pegar um copo, colocar sobre a mesa, encher o copo com água e beber. São várias ações e todas essas ações têm movimento. Mas eu decidi fazer isso por necessidade, por alguma razão. Então eu me movo. Mas quando eu pego uma bola, chuto uma bola, e essa bola começa a se movimentar e se movimenta, ela não se movimenta sozinha. Ou seja, precisou que eu a movimentasse. Significa dizer que existe quase todas as coisas que se movem por alguma razão. Não é? O balançar dos galhos de uma palmeira na praia, à beira-mar, com aquele vento. Os galhos com as suas folhas não têm vontade, digamos assim, de se movimentar. Mas o vento provoca esse movimento. Por outro lado, tem uma coisa interessante. A palmeira talvez não pense ou não tem pensamento para
abanar as suas folhas ou seus galhos. Mas a palmeira cresceu. Significa dizer que houve um movimento. Ou seja, crescer significa se movimentar. Será que a palmeira tem vontade própria? Não é? Ou o nosso corpo, por exemplo, quando crianças, até chegar no ponto que nós estamos hoje. Não é? Fomos crescendo. Então o nosso corpo foi se movimentando sem a gente perceber que há um movimento. Como eu disse em sala de aula, né? Enquanto a gente cresce, os vários ossos da face crescem em velocidades diferentes. E aí, ninguém vê isso. Mas há um crescimento. Há um movimento. Então, existe um movimento também que não é percebido. E que para nós parece que não há nada. Não é? Mas há um movimento. A gente cresce e depois o nosso corpo continua a se movimentar internamente. E ele vai morrendo. As nossas células morrem e outras nascem. E aí, gradativamente, há uma degeneração do corpo. Não é? Eu, com a idade que eu tenho, não tenho o corpo que eu tinha há 30 anos. Mas eu não percebo esse movimento. Eu não consigo sacar. Eu consigo sacar determinados tipos de movimento. Então, o mover-se, ou o ser movido, né, significa que existe um começo. Aristóteles falava sobre isso. Né? O movimento, ele tem um começo. Então a gente percebe o movimento, mas não necessariamente o começo dele. Né? Então, eu aqui da cozinha de casa eu consigo ver umas palmeiras. Não é? Eu posso chegar agora lá e o vento batendo, né? Então eu vejo a palmeira se movimentar. Eu não vi o começo desse movimento, mas eu percebo que existe esse movimento. Não é? Por outro lado, como eu disse, há movimentos que a gente não consegue perceber e que dão a impressão de que está tudo parado. Não é? Então, significa dizer que quando algo caminha, não é? Nós ou as coisas, não é? Caminha dentro de nós uma percepção. Mas essa percepção só é possível no presente. Porque o que fica na minha memória não é o movimento. É apenas a ideia do movimento, que é uma fotografia, um flash. Tá? Então, o movimento ocorre e eu só posso vivê-lo, experimentá-lo no presente. Então, o primeiro ponto, talvez importante nisso, é que somente eu, como ser humano capaz de compreender as coisas,
é que tenho a capacidade de perceber o movimento, e experimentar e viver o movimento. Mas eu só posso fazer isso no presente. Outro aspecto interessante é que há movimentos que não dependem de mim. Há movimentos que ocorrem sem a minha vontade ou o meu poder. E até mesmo dentro de mim, há movimentos que eu não percebo, não sinto, não vejo e nem toco. Outro aspecto que eu acho interessante é o fato de que, no fundo, eu não consigo tocar um movimento. Para tocar o movimento, ou tocar no movimento, eu preciso ter a mesma velocidade do movimento. Então eu vejo uma barata que passa aqui rápido. Eu não consigo tocar nela. Consigo apenas observar a velocidade com que ela vai com os meus olhos. Mas eu não consigo tocar o movimento. Eu só consigo tocar o movimento que eu consigo acompanhar. E esses são muito poucos. Outro aspecto interessante que eu considero assim importante de trazer na reflexão é o fato de que mover um movimento tem como consequência uma mudança. Alguma coisa muda. Quando alguma coisa, né, eu percebo que se move ou é movida. Quando eu percebo que alguma coisa está em movimento, vamos usar assim. Quando eu percebo que alguma coisa está em movimento, alguma coisa muda. Muda porque quando o movimento começa, existe uma realidade. E quando o movimento termina, existe uma outra realidade. Porque as relações mudam. Tá? Vou usar o exemplo da barata. A barata está aqui. Né? Eu estou no meu escritório e a barata aparece ali. Quando a barata aparece, está paralisada de medo, o que acontece? Esse momento presente, né, único, há um contexto de relações. Né? Eu olho para a barata olha para mim, a barata olha para mim, eu olho para a barata, enfim. Aí, né? Mas existe todo um contexto de relações. Aí ela resolve sair correndo. Aí ela se move. E ela vai para algum outro canto. Mudaram as relações. Alguma coisa mudou. Se isso vai trazer de fato algo substancial ou não, a gente não sabe. Mas o movimento tem como consequência alguma mudança. Muda. Muda. Não é? O vento faz com que aquela palmeira balance com mais força ou com menos força. Terminado o movimento, terminado o vento e terminado o movimento, essa palmeira não é mais a mesma. Então, todo o movimento que para nós, na maioria das vezes, ou quase sempre, é ou imperceptível, ou não faz nenhuma diferença, né? E até tem um caráter natural, todo movimento tem como consequência uma mudança.
Mudanças que podem não trazer nenhuma consequência para a nossa vida, sabe? Para os nossos valores, para nossas crenças, etc, etc, etc. Mas há sempre uma mudança. E o que significa mudança? Significa alteração das condições. A barata estava aqui numa determinada condição, numa relação. Então, havia uma determinada condição para a barata ali. Ela sai correndo e vai, sei lá, vai para a cozinha, vai para a sala, se esconde atrás do sofá. As condições mudaram. Ou seja, no movimento, que ela saiu de um ponto e foi para outro, o contexto, as relações, aquilo que é de fato, né? Aquilo que representam as condições reais mudaram. Mas, na minha cabeça, na minha mente, no meu cérebro, tudo isso é processado de forma quase que instantânea e no presente. Por isso que o que está dentro da minha mente como memória não é movimento. Tá dando para entender? Por quê? O meu cérebro, o meu pensamento não se move. Tudo que está em volta se move, mas o meu pensamento não se move, porque o meu pensamento é memória. E a memória aparece para mim em forma do quê? De projeções, de flashes, de fotografias. Então, se é o movimento que provoca de fato mudança, será que a gente pode dizer que a gente muda? O que muda em nós? O que muda em nós é o fato de que o nosso corpo, ao ser movimentado ou tomando a decisão de se movimentar, alguma coisa vai mudar. Mas será que o que está aqui dentro realmente muda? Isso é uma questão para se refletir e com muita atenção. Então é isso, tá? Reflitam da melhor maneira possível. E a gente se encontra no dia da avaliação. Abraço.